Olá, irmãos! Hoje nós vamos compartilhar sobre o segundo livro de Crônicas, dos capítulos 4 ao 6. Nesse livro, nós vemos que Salomão está construindo o templo. No capítulo 4, vemos um pouco sobre Hurão-Abi. Vemos que Hurão-Abi era um homem capaz, talentoso, que foi responsável por diversos utensílios de bronze, e a gente sabe que era tanto bronze que não podia ser medido. O que isso mostra para nós? Que Deus ele tem os seus planos, a sua vontade, mas tem uma parte que é nossa, que somos nós que vamos fazer, que somos nós que temos que nos dispor e nos qualificar. Se olharmos para a vida do apóstolo Paulo, em Atos 22:3, ele mesmo dizia que foi instruído aos pés de Gamaliel. Então o que me chama a atenção no capítulo é que precisamos nos qualificar, nos preparar e buscar a excelência naquilo que fazemos. Como Salomão escreveu em Provérbios 22:29, vê um homem perito em sua obra, perante reis será posto. E eu acredito que Salomão tenha se lembrado de Hurão-Abi ao escrever esse provérbio. Já no capítulo 5, me chama a atenção o zelo de Salomão para que os sacerdotes estivessem dignos diante de Deus para a inauguração do templo. Você vê que no verso 11 diz: todos os sacerdotes haviam se purificado, estivessem ou não de serviço naquele dia. Isso mostra o cuidado de nos apresentarmos diante de Deus, o que me lembra inclusive a parábola sobre as 10 virgens. Elas não sabiam que horas o noivo iria vir, e 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. Aqui, Salomão, como responsável pelo povo diante de Deus, quis que os sacerdotes, estando ou não de serviço naquele dia, estivessem preparados. Não importa se é o meu dia de servir na igreja ou não, de ministrar ou não, de pregar ou não. É preciso estarmos apresentáveis diante de Deus. Hoje, nós temos o sacrifício perfeito e definitivo, feito por Jesus na cruz, que perdoa todos os nossos pecados. Mas existe uma responsabilidade nossa de nos mantermos vigilantes e em oração, e com o coração puro diante de Deus. A sua graça não é para continuarmos pecando porque somos perdoados, mas porque sabemos que somos perdoados, que Deus nos deu graça para viver uma vida de vitória e que essa graça teve um alto preço, pago por Jesus na cruz, é que hoje não precisamos mais viver como escravos do pecado. Já no capítulo 6, depois de um feito impressionante, vemos o rei Salomão dando toda a glória a Deus. E o que ele diz nesse capítulo? Que Deus cumpre as suas promessas, ele clama a Deus que ouça sua oração e súplica, e ele clama a Deus por perdão. Se Israel for infiel ou pecar contra alguém ou contra o Senhor, ele pede perdão e pede que Deus ensine o caminho, pois só ele conhece o coração de cada um. Salomão era um rei e tinha tudo o que alguém poderia desejar na época: status e poder. Mas ele se humilha, se ajoelha e suplica a misericórdia do nosso Deus. Eu acredito que Salomão sabia das próprias inclinações, da dureza do coração do povo e do mal que habita no ser humano. Por isso ele já se antecipou, e assim como Jó orava por seus filhos, ele intercedeu por Israel, para que Deus tivesse misericórdia da nação. Talvez por medo, talvez por zelo, ou porque ele tenha aprendido com seu pai, Davi, que Deus não despreza um coração contrito. Não sabemos a motivação de Salomão, mas sabemos que ele conhecia a Deus e orou pedindo misericórdia, ignorando a sua posição de homem mais poderoso de Israel, e se ajoelhou diante de Deus na frente do povo. E quantas vezes nós, que não temos 1% do que Salomão teve, endurecemos o nosso coração diante de Deus e não nos quebrantamos como Salomão fez? Quantas vezes o Espírito Santo te incomoda para fazer algo, mas você deixa de fazer para manter a sua reputação? Seja para orar por alguém ou para falar de Jesus. O fato de Salomão ter se ajoelhado na frente de todo o povo me chama muito a atenção, porque ele poderia ter orado de pé ou mesmo pedido para um sacerdote orar, mas ele mesmo se ajoelhou e clamou. Quero concluir essa reflexão com as palavras de Davi, no Salmo 51:17, que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Ore comigo. Senhor, que assim como Salomão, nós possamos, Senhor, ter um coração contrito e quebrantado. Que diante do Senhor nós possamos, Pai, nos humilhar, suplicar, clamar, sabendo, ó Deus, que Tu és um Deus bom
misericordioso e amoroso, que nos ama, apesar, ó Pai, dos nossos defeitos e das nossas debilidades. Que possamos, Senhor, ser teus instrumentos para fazer a tua obra, que possamos nos aproximar de ti com o coração contrito e quebrantado, em nome de Jesus. Amém. Nós somos os parceiros da Bíblia, te convido a continuar acompanhando a Igreja Batista em Perdizes através do canal do YouTube e das redes sociais. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e não esquece de se inscrever no canal para que você receba todas as notificações.